Segredos do Psi-Milionário. Gente, aqui, nesse arquivo, no arquivo 14º, como diz aqui eu e a diretora, 14º. A gente deve fazer uma piada aqui, né? Porque a gente é sério, mas a gente também faz piada. No arquivo 14º, arquivo da riqueza, 14º, a gente vai falar o seguinte: as pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Ou seja, administrem bem o seu dinheiro. E o que nos diferencia, né, nós meros mortais, das pessoas ricas? As pessoas ricas sabem administrar o dinheiro. Então, os segredos da mente milionária é entender como que as pessoas ricas fazem e as pessoas que não são ricas ou não são milionárias ainda não sabem fazer. E aqui tá onde mais dói no nosso calinho, que a gente sempre vai ter duas desculpas para continuar fazendo a mesma coisa que sempre fizemos. A primeira desculpa é dizer assim: mas eu não quero administrar o meu dinheiro porque isso vai tirar a minha liberdade. Essa é a primeira desculpa. A segunda desculpa é: eu não tenho dinheiro para administrar. As pessoas que têm não querem administrar e as que não têm estão dizendo: mas eu não tenho dinheiro. Mas eu tô todo endividado. E, cara, essa parte aqui do livro, ele vai quebrar muitas dessas crenças. Ele vai dizer o seguinte, que, primeiro, a primeira desculpa, né, que se eu administrar meu dinheiro, se eu ficar controlando meu dinheiro, eu não vou ter liberdade, que ele quebra essa argumentação dizendo o seguinte: dinheiro não restringe a liberdade de ninguém. Ao contrário, a administração do dinheiro aumenta. Pensa comigo, se eu, tô ali vivendo, vendo, acompanhando. Lembra que lá a gente já começou o exercício no outro arquivo, no arquivo anterior. Se não assistiu, volta lá e assiste. No arquivo anterior a gente falou de um exercício para você acompanhar a tua evolução, a evolução do teu patrimônio líquido. Ele pode até estar negativo agora, mas à medida que você for acompanhando, à medida que você for se manifestando, né, com relação a essa posição atual, ela naturalmente vai mudando. Por quê? Porque você vai encontrando formas de modificar aquilo. E a segunda desculpa é: eu não tenho dinheiro para administrar. Mas eu não tenho R$1. Aí eu vou te falar uma coisa, isso eu acredito. Isso inclusive é uma citação bíblica, né? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se você não sabe administrar R$1, R$10, R$100, você acha mesmo que você vai saber administrar R$1 milhão? Aproveita para aprender com R$1. Aproveita para aprender um pouquinho que você tem, porque na hora que você for milionário, você já vai sabendo. Porque é a mentalidade de administrar, de saber, de ter a relação íntima, próxima com o dinheiro, que vai fazer de você um psi-milionário. E muitos de nós, colegas, psicólogos e eu mesma, durante muito tempo, eu não quis lidar com isso, eu não quis lidar com a energia do dinheiro. Tem um outro arquivo aqui, não vou lembrar o número dele agora, mas tem um outro arquivo que fala aqui, inclusive, do receber. Fulano não me pagou, eu não ia lá, não controlava, não cobrava, logo não recebia. E o que acontecia com essa má administração do meu dinheiro? Ela não me permitia fazer boas escolhas. E eu imagino que você também não fez boas escolhas enquanto você não tinha consciência, não estava no controle, no domínio daquilo que você ganhava. E aí, a grande questão aqui, e você provavelmente está se fazendo essa pergunta: como, Kelly? Como eu administro o meu dinheiro? E o autor, eu concordo com ele, e ele vai sugerir aqui uma forma de você administrar seu dinheiro. Ele dá o primeiro exemplo, que você vai abrir uma conta chamada a conta da liberdade financeira. E nessa conta da liberdade financeira, você vai depositar nela 10% de cada R$1 que você recebe, descontados os impostos. E esse dinheiro deve ser usado para investir e para comprar ou criar fluxos de rendimentos passivos. O que é um rendimento passivo? Você não precisou trabalhar para ter. Renda passiva é aquela que você não precisa mover um músculo
e ela entra na sua conta. Kelly, o dinheiro do aluguel da minha sala, do meu apartamento, da minha garagem é renda passiva? Não, você precisa trabalhar, você precisa cobrar, você precisa ir lá, você precisa gerenciar, precisa botar na imobiliária, ou você mesmo precisa alugar. Não é renda passiva tudo que você precisa trabalhar. Renda passiva é quando você não faz absolutamente nada e aquele dinheiro se multiplica. A única coisa que você fez foi investir o dinheiro e esse dinheiro investido traz mais dinheiro. Aí você pode estar se perguntando, e eu durante muito tempo também me perguntei sobre isso, mas como que eu vou ter a conta da liberdade financeira se eu não tenho R$1? Porque durante muito tempo da minha vida eu não tinha R$1. Aliás, muitas das vezes eu não tinha nem dinheiro para pagar as contas. Quem dirá dinheiro sobrando? E aí, como esse livro nasceu de vários seminários que o autor fazia, ele pega as histórias, que inclusive acontecem nos seminários, e aí tem uma história de uma das alunas no seminário que contou a história e disse que estava muito indignada, que ela já estava na falência, ou seja, ela não tinha realmente dinheiro. E ele fez um desafio para ela. Ele disse assim, que ela ia depositar para cada $1, ela ia depositar 10 centavos, ela ia todos os meses pegar $1 e depositar 10 cents desse dólar nessa conta da liberdade financeira. Gente, olha só. Ah, Kelly, tô quebrado, tô falido, não tenho dinheiro nem para pagar as contas. Pega R$1 e deposita 10 centavos todo mês. Porque o que isso treina na gente? A disciplina, a coerência, a determinação de eu não tenho, mas eu quero ter. E lembra que cabe tudo na vida, que a gente também teve um arquivo aqui falando disso, que cabe tudo na vida. E se cabe tudo na vida, cabe, eu estou endividado, mas mesmo estando endividado, por que eu não posso poupar 10 centavos? Por que esses 10 centavos não podem me gerar 1 centavo, 0,50 centavos, sei lá quanto, mas que esses 10 centavos traga mais dinheiro para você? Você já parou para pensar que a cada real que você depositar, esse único real pode estar trabalhando para você? Que esses únicos 10 centavos pode estar trabalhando para você? Que você está esperando o dia que você tiver 1 milhão para esse 1 milhão estar depositado? E pelo amor do guarda, não é na poupança. Não é na poupança. Não coloque seu dinheiro na poupança, porque se você fizer uma continha acerca de inflação versus rendimento, a inflação estará sempre acima do rendimento da poupança. Não é que a gente é contra a poupança, porque a poupança é o bandidão, não. Não é isso. É porque o que vivemos neste país de inflação não supera o rendimento. Então a inflação estará sempre maior do que o rendimento que você obteve. Mas esse é assunto para uma outra história, para uma outra série. Mas vamos lá. E aí a proposta é, tô quebrado, tô falido, tô endividado, R$1, e nesse R$1 que você tenha, você vai depositar 10 centavos na conta da liberdade financeira. E você vai deixar lá. Só que essa aluna aqui, ela não se conteve. Ela falou assim, bom, como eu já consegui depositar desse único dólar, eu depositei 10 centavos, ela foi dobrando. E aí no mês seguinte, ele diz exatamente isso aqui, no mês seguinte ela separou $2. E no quarto, $4. E depois, 8. E assim sucessivamente, 16, 32, 64 e assim por diante. No 12º mês, ela estava depositando $2.048. 2 anos depois, os seus esforços começaram a dar resultados espetaculares. Emma, que é essa aluna que estava falida, conseguiu depositar 10 mil de uma única vez em sua conta da liberdade financeira. E ela havia desenvolvido tão bem o hábito de administrar bem o seu dinheiro que, quando em um prêmio de 10 mil caiu no seu colo, Emma não precisou dessa quantia para nada e pôde investi-la na conta da liberdade financeira. Depois ele vai contar um pouquinho mais da história dela e existem outras possibilidades, né? Um outro aluno perguntou assim para ele, mas eu estou vivendo de empréstimos. Minha resposta foi, pegue emprestado mais $1, já que você está vivendo de empréstimos, e administre. Então não tem desculpa, gente. Não tem desculpa pra gente não ser milionário. Lembra lá que cabe tudo na vida? E aí o autor vai discorrer aqui em várias outras questões, em vários exemplos que ele vivencia
nos seminários, e ele vai dar a seguinte métrica aqui: 10% para a conta de poupança de investimento, tá? Pelo amor de Deus, não vai botar na poupança não. De despesas de longo prazo, 10% para uma conta de instrução financeira, ou seja, você precisa estar se capacitando a ser melhor com o seu dinheiro, ou seja, 10% do que você ganha precisa ser reinvestido na sua educação financeira. 50% para as necessidades básicas e 10% para a cota de doação. Lembra do Cabe Tudo na Vida? Lembra do Arquivo da Riqueza Cabe Tudo na Vida? Mesmo que você esteja, por pior que você esteja, ainda cabe ser um bom doador, porque afinal de contas você está sendo um bom recebedor. E à medida que você vai aprendendo a implementar esses hábitos na sua vida, o que acontece com a sua jornada do dinheiro? O que acontece com você sendo um psi que tem a mente milionária? O que acontece quando você para com esse medo de se eu olhar para o meu dinheiro eu vou ficar me restringindo? Muito pelo contrário, eu vou dividir ele tão bem que eu nem vou me sentir culpada de gastar. E esse movimento é que vai te possibilitar, de verdade, ser um psi milionário. Lidar, administrar bem o seu dinheiro. Porque não adianta todos os esforços que você fez até aqui para ganhar, para isso, para aquilo, se você não administrar bem.